Abra aí a sua Bíblia, 2 Reis 4. Aleluia. Deus hoje ele vai aumentar, aleluia, prosperidade na tua casa. Deus hoje vai aumentar o azeite, aleluia. Deus hoje vai te ensinar, aleluia, como se faz. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, igreja, aleluia. Vamos pregar a palavra, louvado seja Deus. Eliseu aumenta o azeite da viúva, glória a Deus, aleluia. E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu vou repetir, aleluia. 2 Reis 4, aleluia. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aradecantaradabadá. Aleluia, aleluia. Aradecantaradabadachuriadabadai. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio, aleluia. 2 Reis 4, tudo, amém? Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia, aleluia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum, aleluia. Então o azeite parou, aleluia. Estava cheio, o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto, aleluia. Estamos aqui falando de uma passagem. Estamos aqui falando de uma mulher, uma viúva. Ela estava desesperada. Aleluia. Ela não sabia mais o que fazer. O cenário já começa, aleluia, que é um total desespero, aleluia. Ela estava, aleluia, de mãos e pés atados. Louvado seja Deus. O cenário era um total desespero. Porque aquela viúva, eu vou te falar, igreja, aquela viúva, você está entendendo, não? Aquela viúva não era apenas mais uma mulher viúva, aleluia. Ela era esposa, ela era mulher de um dos discípulos do profeta, Laradecantaradabadai. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu compartilhar aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ela era
a viúva, aleluia, ela era viúva, aleluia, esposa de um dos discípulos do profeta, que significa que a sua família, a família daquela viúva, igreja, era dedicada, aleluia, ao serviço de Deus. A família daquela viúva, aleluia, servia ao Senhor, servia a Deus. Só que o marido dela, aleluia, contraiu uma dívida. E naquela cultura da época, as dívidas eram muito severas. Quando o marido dela morreu, deixou a família muito vulnerável. Porque se hoje em dia, aleluia, a mulher depende do homem, porque é a palavra de Deus, muitas trabalham, outras não. Imagina naquela época, aleluia. Imagina aquela cultura, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E naquela cultura da época as dívidas eram muito severas. A morte de seu marido deixou a família muito vulnerável. Deixou a família, como se diz, a ver navios, aleluia. E quando aconteceu aquilo com ela, aleluia, veio um credor, veio uma pessoa, aleluia, querendo, aleluia, ameaçar, aleluia, aquela mulher. Ele veio para levar os seus 2 filhos. Você fica imaginando o desespero daquela mulher, você ainda não entendeu, mas Deus está falando contigo. O marido daquela mulher que servia, aleluia, o profeta morreu. A sua família, ela servia a Deus. Aradecantaradabadai. Veio a dívida e o credor queria levar os seus filhos. Louvado seja Deus. Veio uma ameaça. Quantas pessoas hoje em dia estão sendo ameaçadas? Quantas pessoas hoje em dia estão sendo extorquidas? Quantas pessoas hoje em dia, aleluia, inocentes estão sendo, aleluia, injuriadas? O credor, ele veio para levar os seus 2 filhos da viúva como escravos. Imagina a cabeça daquela mulher, o meu marido morreu. Nós sempre servimos a Deus. Nós sempre fomos servos do Senhor. Nós sempre oramos. Nós sempre estamos em comunhão com Deus. Aleluia. Nós sempre fazemos o que os profetas estão falando. Aleluia. Agora querem levar meus filhos como escravos. Aleluia. Aquele homem bateu na porta e aquela mulher se tremeu toda. Aquela mulher ficou com o coração angustiado. Aquela mulher ficou depressiva. Aquela mulher, aleluia, ficou perdida. Primeiro que ela era uma mulher. Segundo, que ela servia ao seu marido. Terceiro, que ela servia aos seus filhos. Quarto, que ela servia aos profetas. E em primeiro lugar, ela servia a Deus. Porque diz a palavra de Deus, buscai a Deus em primeiro lugar, aleluia. Buscai ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus, aleluia. E aquela mulher, ela foi ameaçada. Ele ia levar os filhos como escravos, aleluia, pois era a única coisa que aquela mulher tinha dentro de casa, além de uma botija de azeite, os seus 2 filhos, aleluia, que na época, se não pagasse a dívida, iam ser escravizados, aleluia, aleluia. O credor, aleluia, ele queria os filhos dela. O credor queria levar o seu maior bem, aleluia. Quantas vezes Satanás bate na sua porta? Quantas vezes Satanás bate aí, ó? Vou levar, aleluia. Quantas vezes os inimigos ficam te atentando? Quantas vezes, aleluia, o inimigo aqui pode ser o credor na sua vida? O inimigo aqui, aleluia, é o credor.
Ele queria escravizar, aleluia, aqueles filhos daquela mulher, aleluia, que trabalhasse como escravos, aleluia, para pagar a dívida, aleluia, 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 aleluia. Põe a mão na minha cabeça para abençoar todas as pessoas. Eu abençoo todas as pessoas dessa live em nome de Jesus, aleluia. Tem azeite, aleluia. E trabalharam, aleluia, aleluia, queria que trabalhasse para ele, aleluia. Só que houve, aleluia, dívida, houve ameaça, aleluia, e houve o clamor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela não buscou soluções lícitas. Ela foi até o profeta Aradecantaradabadá. Aquela mulher, ela tinha uma inteligência espiritual. Aquela mulher, ela tinha uma botija, mas ela tinha, aleluia. Aquela mulher, aleluia, ela guardou uma botija de azeite, mas ela tinha azeite, aleluia. Aquela mulher, aleluia, ela não buscou soluções lícitas. O que significa isso, apóstola? Ela não buscou, aleluia, soluções em outras coisas, aleluia. Nem no seu próprio entendimento aquela mulher buscou solução. Aquela mulher, aleluia, não buscou solução ficando totalmente desesperada. Aquela mulher, aleluia, ela foi até Eliseu. Eliseu era um profeta. Eliseu era o representante de Deus. Ela reconheceu a sabedoria do Senhor sobre a sua dor. Senhor, aleluia, eu reconheço a sua sabedoria, aleluia, sobre a minha dor. Senhor, eu reconheço, aleluia, sua sabedoria, aleluia, sobre o que eu estou passando, declare aí. Ela reconheceu, aleluia, a sabedoria do Senhor sobre a sua dor, aleluia. Aquela mulher, aleluia, ela falava para Deus, Deus, toma a minha dor em tuas mãos. Deus, troca esse jugo pesado pelo seu que é leve. Deus, aleluia, me mostra a verdade. Deus, eu sei que esta solução, aleluia, não é para a morte. Ela foi no lugar certo, aleluia. Ela falou com a pessoa certa. Ela pediu ajuda à pessoa certa. Ela não ficou de live em live. Aradabadai cantaradabadai. Deus falando com muitos aqui, procurando profetada, procurando adivinhações, aleluia, porque aqui, na minha live, que é a live de Jesus, aqui a gente não lida com adivinhações, aradabadai. Ela não ficou de live em live procurando solução. O desespero daquela mulher foi procurar uma pessoa, aleluia, que, aleluia, aleluia, que o marido dela servia. O ato daquela mulher nos ensina que tudo tem a sua hora. Ela não buscou soluções, aleluia, e outras coisas lícitas. Ela foi até um representante de Deus, até uma pessoa, aleluia, digna, até uma pessoa que ela sabia que ela poderia, aleluia, encontrar uma solução, uma palavra, uma resposta, aleluia. Ela foi até um profeta, aleluia, que nas redes sociais, trazendo para hoje em dia, aleluia, você pode olhar, aleluia, e confiar. Você pode desabafar. Você pode, aleluia, contar o seu desespero, aleluia. Ela não ficou pulando de galho em galho.
Porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e outro vai falar outra. E o outro que está ouvindo você na outra live, que você não está vendo que ele está vendo, ele vai te confirmar na outra live que você foi, aleluia, e você vai falar, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Não, estão te enganando, aleluia. O diabo é sujo, mas Deus é limpo. O diabo é sujo, mas Deus é limpo. Aleluia. Então aquela mulher, ela não ficou buscando aqui. Ela não ficou buscando ali. Aquela mulher, aleluia, ela foi no lugar certo. Ela foi no profeta. Aleluia, aleluia, e ela declarou, aleluia, aleluia, eles querem levar os meus filhos como escravos, eles querem levar a única coisa que eu tenho de mais valioso, aleluia, aleluia. Ela reconheceu a sabedoria do Senhor, aleluia, aleluia. Nós temos aqui nessa passagem, aleluia, estamos em, aleluia, 2 Reis 4, aleluia. Nós temos aqui nesta passagem, aleluia, o inventário da escassez. Eliseu fez uma pergunta fundamental para aquela mulher, aleluia. Ela estava na pobreza, ela estava sem recursos, ela só tinha o quê? Uma botija de azeite, aleluia, e os seus filhos, aleluia, e ninguém vende filho, aleluia, pessoas conscientes, pessoas boas, aleluia, ninguém vende filhos, ninguém dá filhos, aleluia, as pessoas amam seus filhos, aleluia. E Eliseu fez uma pergunta fundamental para aquela mulher, porque ela foi no lugar certo, ela não ficou pulando de galho em galho, ela não ficou, aleluia, preocupada, ela jogou tudo nas mãos de Deus, aleluia. Ela sabia em quem ela poderia confiar, primeiramente em Deus e segundo num profeta, porque eu vou te falar uma coisa aqui. Tem muitos se dizendo profetas. Tem muitos que se dizem profeta. Mas, aleluia, a unção de profeta é rara, viu? A unção de profeta, aleluia, aleluia. A função de um profeta também não é só ficar revelando profetada, não. Profecias não. A função de um profeta é dar solução para a sua causa, como Eliseu deu para aquela viúva uma solução, como ele fez, aleluia, aleluia. Aquela mulher, ela foi no lugar certo. Aquela mulher, ela falou com a pessoa certa. Aquela mulher, aleluia, pediu ajuda certa, aleluia. E ele fez uma pergunta para ela essencial. Aleluia. O profeta, ele tem que te dar uma solução. O verdadeiro profeta, ele pode te revelar na palavra, pela palavra e com você. Mas o profeta, a profetisa, ela te dá uma solução. Ela te dá um caminho. Aleluia, 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 aleluia. E ele fez uma pergunta essencial, fundamental. Que é que tens em casa? Deus te pergunta, aleluia, aleluia. São 11h52 da manhã no sábado, Aradabadai. O que você tem em casa? Ela respondeu. Olha como ela era sábia. Olha como aquela mulher tinha sabedoria. Ela respondeu, tua serva, só tem uma botija
botija de azeite, mais nada. Ou você acha que ela ia responder que tinha 2 filhos? Não, filho é filho, aleluia. Eu só tenho uma botija de azeite e mais nada, aleluia. Aradabadai. Ela respondeu para o profeta, sua serva não tem nada. Profeta, aleluia, o meu marido era teu servo, aradabadai. Profeta, aleluia, eu sou esposa de um dos seus discípulos que faleceu, que morreu, que Deus levou, aleluia. Mas ela foi até o profeta, aleluia. Ela não foi até quem se diz profeta. Ela não foi até quem se acha profeta. Ela foi até o profeta, aradabadai, aleluia. Um homem, aleluia, usado por Deus. Um homem que já estava envolvido na família dela, aleluia. Às vezes nós focamos na falta do que vemos, mas Deus começa um milagre com o pouco que ainda temos. Aradabadai. Eu vou repetir. Nós focamos na falta do que vemos. Você está vendo, aleluia, você está focado naquilo. Senhor, eu só tenho essa botija. Meu pai, o que eu vou fazer? Senhor, aleluia, eu não tenho nada na minha despensa. Senhor, eu não tenho nada no armário, Senhor, aleluia. Senhor, eu não tenho nada no banco, eu tenho dívida. Senhor, aleluia. O meu marido morreu, a minha esposa morreu, Senhor, e ficou só a minha dor. Meus filhos morreram, Senhor, e ficou a minha dor. Você está focando naquilo que você está vendo. Mas Deus começa um milagre com pouco que ainda temos. Deus está falando aqui que vai multiplicar. Deus está falando aqui, aleluia, que Ele vai, aleluia, elevar, aleluia, pessoas espiritualmente. Deus está falando aqui, aleluia, que quando você colocar a cara no pó, quando você entender que primeiro é Deus, que segundo é Deus, que terceiro é Deus, que quarto é Deus, que quinto é Deus, que sexto é Deus, que sétimo é Deus, quando você buscar ao Senhor de todo o seu coração, aleluia, Ele vai, aleluia, começar com pouco que você tem, pastores. Ele vai começar, Ele vai começar, aleluia, com esse pacote de arroz que está na sua despensa. Ele vai começar com a única botija de azeite que você tem. Porque depois Ele vai multiplicar o azeite. Aleluia. Mas primeiro Ele vai começar com pouco que você tem, aleluia. Para de focar, aleluia, no pequenininho. Para de focar, aleluia, na dor, aleluia. Foca em Jesus. Foca em Deus, aleluia. Ela respondeu, a tua serva só tem uma botija de azeite, mais nada. Aleluia, para de focar, aleluia, só no que os teus olhos estão vendo, porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, mas não vê, daquilo que a gente crê, mas ainda não viu. Aleluia, eu declaro que eu tenho meus sonhos, aradabadai, particulares, e Deus vai realizar. Eu declaro que você tem os seus sonhos e Deus vai realizar. Mas eu não fico desesperada, aleluia. Eu não fico mais ansiosa, aleluia. Essa fase já foi passada na minha vida, porque todos nós passamos por fases. Eu vou pro joelho, aradabadai. Eu vou pro joelho, aradecantaradabadassuri, edecantaradabadai. Eu subo o monte, aradecantaradabadai. Eu coloco lá minha cara no pó, aleluia. E se eu ver que tem um profetiza no monte, se eu ver isto, eu vou até ele, ou ele vem até
até mim, aleluia. Aradecantaradabada. Mas primeiro eu estou focada, aleluia, aleluia, no joelho. Primeiro eu estou focada no relacionamento que eu tenho com Deus e o Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, esteja aqui e toque os corações, aleluia. Nós temos o grande erro de focar naquilo que nós estamos só vendo, aleluia. Mas Deus, aleluia, Ele diz, aleluia, você vê uma botija, eu vejo outra, eu vejo outra, eu vejo outra, aleluia. Você foca só no que você vê. Que espécie de crente é você? Que espécie de servo é você, Aradabadaxerede, que precisa pular de live em live para ter resposta? A resposta está aqui, ó, que eu tenho 3 Bíblias, minha outra Bíblia. A resposta está aqui na palavra, aleluia. Eu amo a tua palavra, Senhor. E a tua palavra, meu Pai, que é o meu azeite. É a tua palavra, Senhor, que é a minha dispensa. É a tua palavra, Senhor, aleluia, que me faz flutuar. É a tua palavra, Senhor, que me ajuda. Obrigado, é a tua palavra, Senhor, que vai me fazer ir além. É a tua palavra, é a tua palavra, aleluia, aleluia. Oh, Deus está falando muito aqui nesta live. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. O nada daquela mulher era o ponto de partida. Desculpa, para o tudo de Deus. O nada que aquela viúva tinha era o ponto de partida, aleluia. Vai aí no versículo 3, 4 para você ver, aleluia. 4, 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não pouco, aleluia. Eliseu dá uma ordem específica que desafiam a lógica humana, aleluia. Eu vou falar aqui para você, aleluia. Deus deu inteligência ao homem para criar a internet, para levar a palavra, para ajudar seu próximo, aleluia. Deus dá inteligência ao homem, aleluia, para crescer na graça e no conhecimento, para ajudar outras pessoas. Você imagina quantas pessoas ainda vão ouvir esta palavra, quantas pessoas em nome de Jesus vai ser abençoado por esta palavra, aleluia. Eliseu, ele dá ordem específica que desafiam a lógica humana. Ele diz, vai pedir emprestado as vasilhas com os vizinhos. E a instrução para ela era pedir muitos e não poucos. Aleluia. Vai pedir emprestado as vasilhas. Aredecantaradabadai. A quantidade do milagre estava diretamente ligada à quantidade das vasilhas. Aleluia. Que ela estava disposta a buscar, aleluia. Quando ele deu aquela ordem para aquela mulher, quando ele deu aquela ordem para aquela viúva, quando ele falou, aleluia, o que tens em casa? A tua serva só tem uma botija, aleluia. Ele disse, vai e pede os vizinhos, aleluia. Ela estava disposta a buscar. Quanto que você está disposto a buscar? Quanto você está dando o seu tempo para Deus? Ai, apóstola, eu vou para a igreja aos domingos, é? Muita gente faz isso. Ah, eu vou de segunda a segunda, é? Muita gente faz isso.
Aleluia. Mas e o seu coração? E a sua intenção? E o seu caminhar com Deus, aonde fica? Aleluia. A quantidade de milagres estava diretamente ligada à quantidade de vasilhas que ela estava disposta a buscar. Pois todo milagre, saiba você, é trabalhoso. Todo milagre, aleluia, que é grande, é trabalhoso. Se é milagre, é trabalhoso. Se é para acontecer um milagre na sua vida, aleluia, é trabalhoso, é doido mesmo, aleluia, aleluia. Tem que sacrificar alguma coisa, porque andar com Deus é perder, mas ganha. Andar com Deus é sofrer, mas tem alegria. Andar com Deus não é isto que estão pregando por aí, essas igrejas de porta larga, aleluia. Porque andar com Jesus, Jesus mesmo sofreu na cruz, aleluia. Ah, apóstola, mas ele não sofreu, aleluia, para que a gente não sofresse aqui? Exatamente. Mas o que tem a ver, aleluia, sua caminhada com Deus, aleluia, aleluia, com isso, aleluia. Porque a sua caminhada com Deus, você pede milagres. Na sua caminhada com Deus, você pede libertação. Na sua caminhada com Deus, você pede cura. Na sua caminhada com Deus, você pede que Deus, aleluia, 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 glorifique o nome dele na sua vida. Então, você tem que passar por processos, porque se você não passar por processos como aquela viúva passou, aleluia, você não vai poder trabalhar nem com cura, nem com libertação, aleluia, aleluia, não tem como, aleluia, porque o milagre, aleluia, ele é trabalhoso, ele é doido, ele é esperado, aleluia, ele é sacrificado de alguma forma, louvado seja Deus. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, ele falou para ela, aleluia. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aleluia. E ela obedeceu ao profeta. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Aleluia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, que em secreto Deus vai te responder, aleluia. O milagre acontecia na intimidade entre ela e os filhos. E Deus, quando Deus me usou falando aqui que um profeta de verdade, ele te ensina um caminho. Ele pode ser até usado, aleluia, para revelar algo para ti. Mas o profeta, a mulher profetiza, a verdadeira, o verdadeiro, ele te ensina o caminho, aleluia. Você vai no monte, aleluia, o profeta fala comigo, o profeta vai falar, mas ele tem que te ensinar o caminho. E o profeta Eliseu ensinou o caminho a ela, aleluia, porque o milagre aconteceu, aleluia, de portas fechadas. Aleluia. O milagre, aleluia, aconteceu na intimidade entre ela e os filhos e Deus. Não foi um espetáculo público. Aleluia. Foi uma provisão familiar. Então o profeta indicou o caminho, o profeta foi até ela,
O profeta com certeza orou com ela. O profeta fez tudo, aleluia, que Deus mandara ele fazer. Mas o milagre aconteceu na intimidade. O seu milagre vai acontecer na intimidade com Deus. O seu milagre vai acontecer, a ordem que Deus te der vai ser na intimidade. O profeta, ele pode te ajudar, mas a função dele é indicar o caminho. Louvado seja Deus. E ela, aleluia, você pode ver aí no versículo 5, quando ela fechou a porta sobre si e seus filhos e trouxe-lhe os vasos e elas o enchia, aleluia. Ela obedeceu prontamente. Você está pronto? Você está pronta para obedecer e não sacrificar? Aleluia. Você está pronto para o novo de Deus na sua vida? Você está pronto para ouvir a verdade? Você está pronto para entender que o milagre que Deus tem na sua vida, aleluia, ele vai falar na sua intimidade. Ele não vai falar de live em live. Ele vai falar através de uma pregação. Ele vai falar contigo no monte. Ele vai falar contigo em joelhos dobrados. Ele vai falar contigo. Aleluia, 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 aleluia. Ele vai falar contigo. Louvado seja Deus, com o seu joelho dobrado. Você está preparado ou preparada para ouvir a voz de Deus? Você está preparado para chegar até um profeta e o profeta falar: olha, é isso que você tem que fazer? Aleluia, mas eu não estarei lá contigo, porque o milagre, ele é na intimidade. Aleluia. Você está pronto? Aleluia. Glória, glória, glória a Deus, para entender os mistérios de Deus na sua vida? Você está pronto? Você está preparado? Aleluia. Aleluia. Porque é forte, viu? É forte quando desce o azeite. É complicado, como dizem. Aleluia, aleluia, aleluia. É aquela viúva, ela obedeceu. Enquanto havia vasos vazios, o azeite ia fluindo. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto havia vasos, havia azeite. Enquanto havia vasos, vasilhas que ela foi buscar, aleluia, havia azeite. Aleluia, glória a Deus. Enquanto houver vasilha, tem que ter azeite. Aleluia, aleluia. Não pode faltar o azeite. Aleluia, aleluia. O limite do milagre, o azeite só parou quando havia mais quando não havia mais recipientes para receber. Foi abundância. Aleluia. Aquela mulher, aleluia, aleluia. Não havia mais recipientes para receber. Aquela mulher se regozijou. Aquela mulher, aleluia, ela vendeu os azeites. Aquela mulher, isso todo mundo sabe. Aquela mulher pagou a sua dívida, aleluia, com o conselho que o profeta deu para ela. Feche a porta do teu quarto e vai com os teus filhos sobre ti e deita em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio, aleluia. E ela partiu sobre os seus filhos, aleluia, que trazia os vasos e enchia, aleluia. Ela obedeceu. O azeite só parou quando não havia mais lugar para colocar azeite. Aleluia. Você está entendendo isso aqui? Você vai ter para dar. Você vai ter para dividir. Eu profetizo na sua vida. Aleluia. Eu profetizo. Aleluia. Eu profetizo na sua vida, terra. Que você não vai tomar emprestado, aleluia.
tem, você vai ter para dar. Aleluia. Aleluia. Recebe em nome de Jesus Cristo. Recebe em nome de Deus. Toma posse, Ana Paula. Toma posse, aleluia. Você que está aí na live, a Joelma. Toma posse todos vocês agora. É hora de tomar posse. Aleluia, porque a previsão foi completa. O azeite, aleluia, não era apenas para a contemplação, mas para uma solução prática. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não para de dar por falta de recursos, mas às vezes paramos de receber por falta de espaço. Aleluia. Você precisa ter fome espiritual. Você precisa, aleluia, ter expectativa na sua vida. Você precisa buscar. A previsão é completa. Aleluia, aleluia. Versículo 7. Então veio ela e fez o saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Aleluia. E vivem do resto. Aleluia. Era tanto azeite, era tanta provisão de Deus, que sobrou para pagar a dívida, que sobrou para ela dar, que sobrou para ela viver a sua vida inteira. Aleluia. Eliseu, aleluia. Ele ordenou: vai e vende o azeite para as suas dívidas. Tu e teus filhos vivei do resto. Sabe o que é isso aqui? É a graça de Deus. Aleluia. Isto é a graça de Deus em nossas vidas, igreja. Essa é a provisão, Israel. Aleluia. Ele ordenou: vai e vende o azeite para pagar suas dívidas e dos teus filhos. E você vai viver do resto. Deus não apenas resolve o seu problema do passado, aleluia, mas Ele garante o seu sustento do futuro, aleluia. Deus, Ele não vai apenas resolver o seu problema do passado, aleluia, sua dívida, tudo, aleluia, aleluia. Ele não vai apenas resolver, aleluia. Ele vai te dar um sustento para o futuro. Quem sabe uma pensão vitalícia para a vida inteira. Quem sabe uma provisão, aleluia, que vai se multiplicando, 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 aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. É muito importante nós termos uma pessoa de Deus para procurar orientações espirituais. É muito importante nós termos alguém nesta terra aqui que nós possamos ter confiança, aleluia, que nós possamos acreditar, dividir o nosso fardo espiritual, aleluia. Leve o seu fardo para Deus, aleluia. Peça pessoas para estar intercedendo por você, aleluia. Mas cuidado aonde você vai, cuidado com quem você fala, cuidado com o que você posta nas suas redes sociais, cuidado para onde você está pulando de galho em galho, aleluia. Porque isso entristece o Espírito Santo, tá? Aleluia. O Espírito Santo, aleluia. Ele fica triste. Ele fala: eu já falei contigo, aleluia. Mas você ainda não entendeu, aleluia. Se está na palavra, aleluia. Aleluia. Todo milagre exige uma ação. Tem pessoas, presta atenção, igreja. Tem pessoas que elas querem milagres, aleluia. Tem pessoas que querem milagres, mas não querem agir. A oração é uma ação, oração. Isso aí todo mundo fala, prega e sabe, não é?
mas nós temos que sempre estar falando, amém? Aleluia. Então, todo milagre, aleluia, ele exige uma ação. Essa mulher, esta viúva, presta atenção no que Deus está falando. Ela teve que andar para pedir vasos. Ela teve que andar para pedir vasilhas. Está entendendo o mistério aí? Aleluia. Para poder despejar o azeite. A fé sem obra é morta, igreja. Oh, aleluia, Jesus está falando, igreja, aleluia. O seu milagre precisa, aleluia, de comunhão com Deus. Você acha que você orando, você está fazendo muito para Deus? Você está fazendo para você, aleluia. Você acha, aleluia, aleluia, que Deus, aleluia, ai meu Deus do céu, aleluia, Jesus, me ajuda a falar, aleluia. Deus, aleluia, ele dá ordem de oração. Oração é ordem dos céus. Se santificar é ordem dos céus, aleluia. Glória a Deus. Depois eu vou ler aqui na outra Bíblia que eu tenho, ó. Aleluia, algo para vocês, aleluia. Se santificar é algo dos céus, aleluia. É algo que nós devemos fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele vai usar o que você tem. Deus, ele vai usar o que você tem, aleluia. Você tem vasilhas, ele vai encher tua vasilha. Você tem dispensa, ele vai encher tua dispensa. Você tem fé, ele vai trazer existência até aquilo que não existe. Aradecantaradabadai. Porque fé é algo que você também tem, aleluia. Assim eu creio em nome de Jesus. Você tem louvor, aleluia, Deus vai usar o seu louvor para abençoar vidas, aleluia. Não despreze o seu pouco, porque nas mãos de Deus uma pequena botija sustentou uma família inteira e tudo se modificou, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você precisa se movimentar. Você precisa sair desta cama e subir o monte. Você precisa ir para as igrejas. Você precisa, aleluia, orar. Você precisa entender o movimento espiritual que Deus está falando com você hoje. Porque isto é muito sério, aleluia. Cuidado para não jogar sua espiritualidade aos porcos. Cuidado para não jogar a sua espiritualidade na lama. Aquela mulher, ela foi até o profeta. O profeta deu a direção a ela. E ela, aleluia, o milagre aconteceu na intimidade dela com seus filhos e Deus. Aleluia. Profeta é assim. Profeta pode te revelar, pode. Profeta vai profetizar, mas ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar a direção. Aleluia, 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 aleluia. Tudo vai se modificar na sua vida. Quando você comer da palavra, quando você entender a palavra de Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Deus é poderoso, dá glória a Deus aí, aleluia. Temos aqui também o valor de uma reputação. Reputação é quando uma pessoa, ela se coloca, aleluia, comportada.
Reputação é quando uma pessoa não entra em escândalos, em discussões. Reputação é quando, aleluia, aleluia, a pessoa não envergonha Deus, aleluia, não envergonha seu próximo, aleluia. Reputação é quando uma pessoa anda em santidade, aleluia. O marido dela, ele era conhecido como alguém que temia o Senhor. Ele deixou um legado espiritual para aquela família. Foi a base, aleluia, para que ela recorresse ao profeta, aleluia. Deus te pergunta hoje, Deus te pergunta já nesta tarde, aleluia, como está o espaço que você tem oferecido para Deus trabalhar? Eu tenho esse azeite aqui, ó, ele estava aqui, dá para ver, dá, né? Ele estava aqui. Ele já está aqui. Mas eu tenho outros, tá? Mas eu já vou encher esse. Aradecantaradabadai. É óleo da unção aqui no Rio, fala azeite mesmo. Aleluia. Eu já vou encher ele de novo, porque eu já tô achando, ó, que tá até perdendo a cor, ó. Aleluia. Mas eu tenho aqui. Tem na botija, aleluia. Qual o espaço que você tem dado, oferecido para Deus trabalhar na sua vida? Você tem se enchido do Espírito Santo, buscando, orando, jejuando, subindo o monte, indo para a igreja? Você tem dedicado 100% a sua vida a Deus e deixando para lá, aleluia, pessoas que te magoam, pessoas que te enganaram, essas pessoas, elas, não sei que Deus está mandando falar isso aqui agora, aleluia, essas pessoas precisam, sabe de quê? De oração. Orai por aquele que está te perseguindo, ore por aquele que está assim, ó, já está acabando o azeite. Ore por estas pessoas, aleluia. Ore. E siga em frente, não olhe para trás para não ficar salgada, aleluia. Para não virar uma estátua de sal, aleluia. Olhe para frente, aleluia. Qual o espaço que você tem dado para Deus na sua vida? Aleluia. Ligando para julgamentos, ligando para quando você faz uma live, escrevem aí, eu não ligo, aleluia. Porque, aleluia, porque esse mistério aqui, esse aqui com Deus, meu filho, veio lá de 1990. Eu não ligo, aradecantaradabadassuria decantaradabadai, aleluia, que tem azeite, aradecantaradabadai. Qual o espaço que você tem dado para Deus trabalhar? Você tem buscado, você tem orado, você tem se consagrado, você tem obedecido a palavra, aleluia, aleluia, aleluia. Deus já está falando contigo nesta live. Mas quando acabar, tu vai pular para outra. Não, vai ajoelhar, vai orar, aleluia. Aleluia, aleluia. Você tem buscado poucos vasos? Deus está te perguntando. Deus está te fazendo uma pergunta, aleluia. Se você tem dado espaço para Deus trabalhar, se você tem buscado poucos vasos, aleluia, aleluia. Tem buscado uma vida de oração? Deus está te perguntando. Louvado seja o nome do Senhor. Tem acordado às madrugadas? Às vezes Deus te acorda e você não sai nem da cama, aleluia. Aí quer que o azeite transborde, né? Aleluia. Você quer que o azeite transborde porque a profetada foi só falada? Aradabadai, não vai. Aleluia. Você vai ficar pulando. Você vai ficar de lá para cá, daqui para lá, aleluia. E o tempo vai passar, vão fazer uma ilusão na sua mente, entende? Guarda o que tem para que não tome a tua coroa. Guarda o teu cérebro, pelo amor de Deus. Guarda, aleluia, o que você, aleluia, tem buscado, que é real. Guarda o que é real na sua vida, aleluia. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, guarda, aleluia, aleluia a tua fé, louvado seja o nome do Senhor. Deus está te perguntando se você tem buscado uma vida de oração,
A porta fechada aqui nos ensina muita coisa. Essa porta fechada aqui desta mulher, desta viúva, estamos, quem está entrando aí, 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Por quê? Porque ele deu uma direção a ela, aleluia. Esta porta aqui nos ensina muita coisa. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Partiu, vírgula. Pois partiu dele, ele ficou, e fechou a porta sobre si e seus filhos. Eles traziam os vasos e elas o enchiam. Aleluia, aleluia. Essa porta aqui, sabe o que ela significa? Intimidade com Deus. Hoje em dia tem muitas pessoas que não têm mais intimidade com Jesus. Esta é a verdade. Hoje em dia tem muitas pessoas que não têm intimidade com Deus. Hoje em dia, Espírito Santo, tem gente que não tem mais intimidade contigo. Hoje em dia, Senhor, tem muitas pessoas que estão buscando intimidades em outros lugares. Hoje em dia, achando que é intimidade. Aleluia. Aleluia, não é verdade? É verdade. Só que a intimidade, intimidade, aleluia, é você chorar aos pés do Senhor. Intimidade é fazer propósito em monte, em igreja, aleluia, onde você quiser. Intimidade com Deus, aleluia. É fechar a porta do teu quarto e ficar ali 5 horas, se preciso, orando. O dia inteiro orando. Mas eu não aguento. Então você fala assim, ó Senhor, já estou orando aqui meia hora, 1 hora. Eu vou levantar só um pouquinho para esticar minhas pernas e volto a orar. Isso é intimidade, é falar a verdade. Hoje em dia, pessoas não têm mais intimidade, então, muitas pessoas, não estou falando de todo mundo, gente, o que está sendo pregado aqui, não vamos generalizar, amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Intimidade, é você e Deus. É você ouvir o sopro do Espírito Santo falando no teu ouvido, entrando dentro de você. É ele, é ela, ó. Você vai ali, você vai por aqui, aleluia. Intimidade, essa porta fechada nos ensina muita coisa. A tirar a incredulidade. Aleluia. Temos que tirar essa incredulidade de dentro de nós. Aleluia. Porque tem vozes que... Olha, gente, em nome de Jesus, aleluia. Tem vozes que não nos ajudam em nada. Tá entendendo esse mistério aqui? Tem lugares que você vai ouvir. Tem lives que você vai, que isso não vai te preencher em nada, aleluia. E Deus está só lá de cima olhando, aleluia. Você, aleluia, fazendo sabe o quê? Desperdiçando o teu azeite, aleluia, em lugares que não é para desperdiçar, aleluia. Essa porta fechada, ela nos ensina muita coisa, que temos que ter intimidade com Deus. Precisamos fechar a porta do desespero, fechar a porta da incredulidade, fechar a porta de pessoas que você está vendo que aquilo ali não é de Deus. Fechar a porta, aleluia, aleluia, do desespero. Fechar a porta, aleluia, aleluia, daquele joguinho da internet. Fechar a porta da televisão, da coisas que não é para ver na televisão. Fechar a porta, aleluia, aleluia, do sofrimento que te causaram. Não foi você que causou. Fecha essa porta. Decanta. Fecha essa porta, igreja, aleluia. Nós temos que ser mais otimistas, encarar a vida com uma direção, ser positivo, uma positividade. Temos que esperar bons resultados em situações difíceis, porque foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela esperou o resultado
numa situação que estava difícil com ela. Precisamos ter foco. Aleluia. Dentro da casa dela, a única coisa que importava era a palavra do profeta e o azeite descendo. Aleluia. Aradacantaratabadai. Os filhos dela também participavam, ajudando. Eles estavam entregando vasos à mãe. Aleluia. Quem vai servir ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Porque eram crianças que foram criadas. Olha aí, mãe e pai. Aleluia. Foram crianças criadas, aleluia, que foram criados para Deus, não é para o mundo. Ninguém cria filho para mundo, só o mundo cria filho para mundo. Mas quem é evangélico, quem é cristão, quem serve a Jesus, quem serve a Deus de verdade, quem tem o Espírito Santo como seu amigo, vai criar um filho para Deus, não é para o mundo, aleluia. Porque para o mundo o sinal de vazio é escassez. Para o mundo, ela não tem nada. Ele não tem nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Ana Paula, Aradabadai, Deus está entrando com uma grande providência na tua vida hoje, viu? Em nome de Jesus, aleluia, receba, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Para o mundo, aleluia, o sinal de vazio é escassez. Mas para Deus, aradabadabadai, aradacantaratabadai, é a oportunidade para o preenchimento, a sua escassez para Deus, aleluia, é um sinal de preenchimento. Ai, meu Deus do céu, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. O mundo olha para você e diz, é uma pobre coitada, é um pobre coitado, mas Deus está olhando para você e falando, eu vou preencher este vaso, eu vou derramar esse azeite, eu vou encher essas botijas, eu vou te ajudar, aleluia, porque essa escassez para Deus é nada, aleluia. Se esvazie do seu orgulho, aleluia, pare de procurar soluções humanas. Para com isso. Para com isso. Stop. Para de procurar soluções humanas. Procura a solução em Deus. Procura a solução nas palavras do Senhor, que é a Bíblia. Procura a solução em Jesus, minha filha, meu filho. Aleluia. Tire esse orgulho de dentro de você e ore, ajoelhe, coloque a cara no pó. Aleluia. Soluções humanas não vão te dar nada. Agora, soluções, aleluia, de profetas. Eu estou falando profetas, aleluia. Vão te encaminhar para a solução, aleluia. Deus trabalha da forma dele na sua vida. Cada um Deus vai trabalhar de uma forma diferente. Cada um Deus vai dar uma forma diferente para trabalhar, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer o milagre da multiplicação, aleluia. Você quer, aleluia. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aleluia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam vasos e elas o enchiam. Você quer o milagre da multiplicação na sua vida? Você quer que Deus te ajude nessa situação? Aleluia. Você vai obedecer como ela obedeceu? Você vai tirar esse orgulho de dentro de você e vai deixar Deus trabalhar na sua vida para que você possa ajudar outras pessoas, para que você possa ter para dar, aleluia, e não pegar emprestado com ninguém. Você vai deixar Deus direcionar, aleluia, a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Oh, glória a Deus, aleluia. Porque Jesus está voltando. Apocalipse diz, anota aí, Apocalipse 16, 15. Aleluia, anota aí, aleluia. Você que acha que Deus usa, aleluia, pessoas que não estão na direção dele, você que acha que Deus vai usar porque a porta é larga, só porque pegam aquele versículo da jumenta, você acha que Deus usa pessoas, aleluia, para falar com você, pessoas que estão adulterando, pessoas que estão fornicando. Vai lá, vai que vai ficar vazio, aleluia, a tua botija, não vai ter azeite, aleluia. Olha aqui, eis que venho como ladrão. Como um ladrão vem, não dá aviso. Como um ladrão vem de repente, Jesus pode vir agora, e aí, como você tá? Aleluia. Bem-aventurado aquele que vigia. Aradecantaradabadai, tá vigiando? Vigiai, orai, tá vigiando as suas ações. Tá vigiando para quem você conta as coisas. Tá vigiando para quem você pede oração. Tá vigiando as lives que tu vai. Tá vigiando aonde você coloca teus pés, o que os seus olhos estão vendo. Está vigiando os teus olhos. Olha que eu tô me segurando aqui, aleluia. Está vigiando a tua língua. Está vigiando o teu corpo, mulher. Para não ser exposto em internet. Está vigiando, homem, aleluia, os teus olhos, o que você vê. Ah, apóstola, mas aparece aqui nos status, bloqueia. Bloqueia. Vai bloqueando, aleluia, vai tomando posição, arada e cantaradabadai. Porque Jesus veio como ladrão, viu? E bem-aventurado que vigia e guarda as suas, escreve aí, vestes. Meu Deus, quanta gente enganada, aleluia. Meu Deus, quanta gente sendo enganada e se deixando enganar. Ele diz vestes. O que é vestes? É um pano que você bota sobre o teu corpo. Aleluia. Para que não ande nu. Está escrito aqui, sou eu. Sou eu que estou falando. Olha aqui, ó. Vê se dá para ver, é por causa do... Aqui, não tá dando, aqui tá dando para ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É Novo Testamento, meu filho. É Novo Testamento. Acorda, estão te enganando por aí, ó. Essas igrejas de porta larga, pode tudo. Vinde como estás, exatamente, mas não vai permanecer assim. Aleluia, glória a Deus. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. E não se vejam as suas vergonhas. E não se vejam os seus seios na internet. E o resto do teu corpo, que eu não pode falar aqui, senão pode derrubar a live. Aleluia. Meu Deus do céu. Como estão enganando o povo por aí? Você pode usar sua sainha curta, você pode usar o seu shortinho, você pode usar o seu decote, botar foto. Não é assim que a Bíblia diz, não. E a minha Bíblia, como diz um colega meu que prega aqui, né, que é um homem de Deus também, não é diferente da tua, não. A Bíblia é a mesma. Aleluia. Tá aqui, Apocalipse. Vai lá, abre aí. 16, abre na tua. Não quer acreditar no que eu tô falando? Abre na tua. Eis que venho como ladrão. Jesus vem de repente. Imagina se ele te encontra aí do jeito que tu tá aí. Aleluia. Nem todos, não estou generalizando. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. É assim.
Aleluia. Tape-se. Tape-se. Cubra o teu corpo. Aradecantaradabadai. Não ande! Você que é pastor e pregando com calcinha curta, aleluia. Mulher, aleluia, nas igrejas com vestidos apertados. Aqui é Novo Testamento, querido, aqui é Apocalipse. E o que está escrito aqui, aleluia. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas, aleluia. Você